E eu queria também dizer, Bob, eu não sei se as pessoas leram a matéria do Matheus Pereira. Tem várias matérias por aí publicadas a respeito de uma declaração que ele deu num podcast internacional. Olha, faz um resumo pra galera que não Tem 30 minutos de um mini documentário. Tem 30 minutos. É muito forte. Explica muito forte, explica Bob. um pouquinho e contextualiza, por favor. É um garoto de uma família de uma origem muito humilde, e os pais lutaram muito, e num determinado momento da vida foram para Portugal. Lá os pais acabaram se separando, os filhos voltaram para o Brasil, foram criados por uma avó que tinha problema de audição e de fala, surda e muda. Ela criou os 4 netos nessa condição. Ele conseguiu se tornar jogador profissional, mas vive uma crise absurda ao longo de toda a carreira. Crise de depressão, conquista, joga em grandes clubes, mas ele tem... Envolvimento com droga, álcool. Envolvimento com droga, né, CJ? E ele tem um problema interno enorme. Isso serve de alerta para todo mundo que tem algum tipo de depressão. Isso a gente fala muito, o Bob fala muito aqui, que essa é uma doença silenciosa. Então as pessoas precisam se cuidar, precisam se tratar, precisam buscar ajuda, busca um terapeuta, psicólogo, se for o caso procure um psiquiatra. Existe tratamento e as pessoas precisam demais se importar com isso e não deixar que isso fique para o futuro. Talvez seja exatamente isso que tenha acontecido com o Luan, tem acontecido com o Sassá e pode ter acontecido com uma série de outros. Outro dia eu estava malhando, eles me perguntaram lá sobre o Leandro Domingues. Falaram, putz, que pena, cara, como jogava bola esse menino, né? E tem uma série de atletas que constantemente vêm a público e desabafam, falam sobre uma situação que eles viveram. Então fica esse alerta no começo, antes que a gente comece a falar sobre outros temas, que é muito importante a gente chamar a atenção. E recentemente, além do Matheus Pereira hoje, o Richarlison, né, jogador da seleção brasileira, também falou sobre depressão. Sim. Da importância do profissional na área de psicologia nos clubes de futebol. Ele falou assim, em determinado momento, o Atlético está de parabéns. O Richarlison falou isso em algum lugar, por ter na comissão técnica uma psicóloga fixa, ou quando o Milito chegou com um psicólogo, ele parabenizou o Atlético. E todos os clubes de futebol deveriam investir, porque ali cada um tem uma história, né, Guilherme? Sim. E normalmente são histórias de sofrimento. Enormes. De superação, de filhos que foram criados sem os pais. São histórias muito mais comuns do que a gente imagina. Então, a área de psicologia, para mim, hoje, é uma das mais importantes no futebol e nem todo clube investe no psicólogo. Sabe por quê? Na minha opinião, porque muitas vezes os treinadores têm ciúmes. Porque eles querem fazer essa gestão. E aí, talvez você não esteja preparado para conversar, né, de forma técnica com um paciente. Sim. E os treinadores gostam desse papel, mas não é para eles. Clubes deveriam investir em psicólogos. O Thiago Ribeiro também, Thiago. passou pelo Cruzeiro, passou Sim. pelo Atlético. O Thiago Ribeiro também deu declarações do quanto sofreu com a depressão. Para quem quiser assistir ou ver, está em theplayerstribune.com. Lembrando que The Players, eu vou soletrar aqui para você digitar, fica mais fácil. THE, que é o D, Players, PLAYERS, e o Tribune.com, não tem BR. theplayerstribune.com, você vê toda essa matéria, que é muito forte, do Matheus Pereira.